Alguém confirma para mim só se está recebendo a tela aí sobre termologia? Sim. Sim. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar falando, né, vamos iniciar a frente 2. Lembrando que a, a física nossa ela é dividida em duas frentes, a frente 1 e a frente 2. A frente 1 é a parte mecânica, né? E ela é um pouco mais complexa, os exercícios são um pouco mais complexos. E a parte 2 é a parte de termologia, óptica e ondas. Então, nesse primeiro momento, é termologia, né? Então, a gente vai trabalhar com elementos da termologia que são relativamente mais simples, né? Por isso, nós vamos ser um pouco mais breve, mais rápidos, né? No primeiro módulo, é escalas termométricas, né? Só para exemplificação, né? O estudo físico da matéria, nós temos três tipos três estados físicos da matéria, né? Que é o sólido, possui forma e volume bem definidos, líquidos não possui forma própria, mas possui volume, né? O líquido ele vai assumir a forma do recipiente que ele se encontra, né? Mas ele possui volume bem definido, né? Prova disso é que se você colocar, por exemplo... Professor, Oi? a gente não vai fazer exercício do módulo 10, que você falou que a gente ia fazer? Não, Eu fiquei devendo isso para vocês? sim, você falou que você explicou a matéria, mas não fez exercício. Tá. Avançou, Não, avançou bem rápido também então aqueles eu conteúdos. posso fazer na próxima aula? Pode? Pode ser? Tá bom. Então depois eu coloco aqui e faço. Módulo 10 era de rotação, não era? Se eu não estiver enganado. Movimento circular uniforme, era isso? Mas enfim. Então, líquido não possui forma própria, assume a forma do recipiente. Gasoso também não possui forma própria e nem volume definido, tá? Bom, isso apenas informação, não nos agrega muita coisa, né? Eu tenho aqui uma tabela que traz três escalas termométricas, que são as escalas mais comuns. A primeira, a escala Celsius, ela é bastante utilizada, bastante estudada por ser a escala que é utilizada na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. A segunda escala, a escala Fahrenheit, ela é utilizada principalmente nos países que falam língua inglesa. Dentre eles, a gente destaca os Estados Unidos, né, que faz a utilização dessa escala. E a escala Kelvin, né, que é a escala absoluta. Tá? Bom, para estabelecer o que geralmente é pedido nos exercícios, nos vestibulares, quando aparecem questões sobre escalas termométricas, é que se faça a conversão de uma certa temperatura para outra escala, né? De uma certa temperatura numa escala para uma temperatura em outra escala, tá? Aí a figura ilustra aqui, né? Essas três escalas, né? Deixa eu só mudar meu ponteiro aqui, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? E tem destacado aqui nessas escalas três temperaturas. O ponto do gelo, que seria o ponto de fusão, né, do gelo, quando passa do sólido para o gasoso, desculpa, do sólido para o líquido, e o ponto de vapor, que é o ponto de ebulição, quando passa do líquido para o gasoso e vice-versa. E uma temperatura em Celsius, Fahrenheit, em Kelvin qualquer aqui. Bom, para a gente estabelecer uma relação entre elas, né, vamos marcar o seguinte, né, essa distância aqui, ó, ela é, em termos, né, de temperatura, ela é a mesma distância dessa na escala Fahrenheit, ou seja, essa distância na escala Celsius é a mesma distância dessa distância na escala Fahrenheit, que é a mesma nessa Kelvin. E essa linha de raciocínio se aplicaria a quaisquer outras escalas que eu tivesse. E eu tenho, né, as temperaturas limites, que a gente pode chamar assim, né, que entre ponto de gelo e ponto de vapor para as três escalas. Daí eu posso estabelecer uma relação entre elas, tá? De tal forma que,
que isso daqui esteja proporcional, né, a isso e a isso, tal qual isso daqui é proporcional a isso e isso, né? Então, na escala Celsius, como é que a gente vai ter? Ó? Uma temperatura θ Celsius menos 0, que é o que eu tenho aqui em azul, está, opa, estou riscando tudo aqui, está para 100 menos 0, que aparece aqui embaixo. Na mesma linha de raciocínio, isso vai ser igual a algo na escala Fahrenheit, que seria essa temperatura menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, essa parte de cima da equação, ela tem o mesmo tamanho dessa parte de cima da equação. Essa parte de baixo tem o mesmo tamanho dessa parte de baixo. E eu posso aplicar isso também à escala Kelvin, né? Só vou fazer um pequeno ajuste, né? Na verdade, é 373,15 e 273,15. Dificilmente se utiliza a nível de ensino médio esses centésimos aqui. Então, eu vou eliminá-los, né? Então, vou ter uma temperatura na escala Kelvin, vou chamar apenas de T, porque já que é temperatura escala absoluta, né? Então, vai ser uma temperatura T menos 273 e do lado de cá, 373 menos 273. Então, essa linha de raciocínio, né, ela, se eventualmente você não lembrar qual é a equação de conversão para um, você utiliza essa linha de raciocínio, lógico, mas aí você precisaria lembrar esses valores, né? Isso se aplica a quaisquer outras, né? Ressalto, né? Se eu tiver uma outra escala, a gente tem várias outras escalas termométricas. Essas são as mais estudadas, né? Bom, só reescrevendo isso daqui para facilitar o nosso entendimento, né? Então, 100 menos 0, 100, 212 menos 32, 180, 373 menos 100, né? Bom, ainda assim, ó, tá vendo? Eu tenho valores muito altos aqui, ó, 100, 180 e 100. Dá para simplificar por quanto? Por 2, por 5, dá para simplificar. Na verdade, o maior valor que elas possuem em comum aqui, né, o divisor em comum, seria 20. Então, vou simplificar aqui por 20, aqui por 20 e aqui por 20, né? O que sobra é essa relação, que diz o seguinte, que uma temperatura na escala Celsius sobre 5 vai ser igual a uma temperatura na escala Fahrenheit menos 32, que é o que está aqui, eu só mudei o θ aqui, por T eu prefiro utilizar o T do que o θ, a apostila vai trazer θ, eu prefiro o T. TF menos 32 sobre 9 e TK, que seria uma temperatura na escala Kelvin, menos 273 sobre 5. Então, essa relação, né, ela se aplica em qualquer situação para você fazer a conversão das escalas termométricas que aqui estão, né? Então, se eu tiver uma temperatura na escala Celsius, por exemplo, quero saber o valor dela na escala Fahrenheit, basta eu substituir esse valor aqui e desenvolver essa parte da equação aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, se eu quero saber da escala Fahrenheit para a escala Kelvin, né? Então, substituo os valores e desenvolvo apenas essa parte da equação. Se eu quero saber da escala Celsius e da escala Kelvin, então, essa parte da equação iguala-se a essa parte da equação e faço o desenvolvimento. Mas uma coisa que chama atenção, né, é o seguinte, se nós olharmos aqui na escala Celsius, né, ela vai de 0 até 100, né, entre os pontos de gelo e de vapor, ou seja, eu tenho um intervalo de 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, ela vai de 32 a 212, eu tenho um intervalo de 180, então 100, 180. E daqui, 273 até 373, 100. Então, ó, na escala Celsius, ela tem uma variação nesses intervalos de temperatura aqui de 100, na escala Kelvin também de 100. Ou seja, com isso eu posso concluir que a mesma variação de temperatura que eu tenho na escala Celsius, eu tenho na escala Kelvin. Ou seja, se aumentar a temperatura de 30 graus Celsius, também aumentou a temperatura de 30 Kelvin. O que já não ocorre na escala Fahrenheit, que na escala Fahrenheit, ao passo que as outras aumentam 100, ela aumenta 180. Então, tem a razão de 1 para 1,8. Né? Se eu pegar 100 aqui e dividir por 100, dá 1. Aqui, se eu pegar 100 e dividir por 100, dá 1,8. Então,
eu posso dizer o seguinte, que uma variação de temperatura na escala Celsius, ela é igual a uma variação de temperatura na escala Fahrenheit, dividido por 1,8, lembrando, né, que teria a razão de 1 e aqui a razão de 1. E uma variação na escala Celsius, ela é igual a uma variação de temperatura na escala Fahrenheit, né? Justamente por esses intervalos aqui, tá? Então, muitas vezes, aparecem exercícios em que se pede variação de temperatura, e não temperatura absoluta, né? Temperatura, ele dá dois limites, ou dois extremos, e pede para você determinar o correspondente numa outra escala. Então, é importante a gente lembrar isso daqui, que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin, e corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, ok? Bom, um exercício bem simples aqui, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos utilizam ou usam a escala termométrica Fahrenheit, adotada pela Inglaterra e suas colônias durante a expansão do Império Inglês. Criada em 1724, essa escala adota para o ponto de ebulição da água o valor de 212 e o ponto de fusão de gelo o valor de 32 graus Fahrenheit. Qual a indicação nessa escala que equivale a 35,5 graus Celsius, temperatura média de uma pessoa sem febre, né? Então, resolução, vamos lá. Temperatura na escala Celsius, aí eu vou usar apenas aquela parte da relação entre Celsius e Fahrenheit, não preciso colocar a escala Kelvin aqui, que ela nem aparece no exercício, né? Uma temperatura na escala Celsius sobre 5 vai ser igual a uma temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, agora eu vou substituir. Ó, eu tenho um valor, essas informações aqui, de 212 e 32, elas seriam apenas para a gente, se a gente precisasse fazer aquela relação, como a gente já conhece, a gente acabou de fazer ela no slide anterior. Então, eu vou substituir. Ó, essa escala, essa temperatura na escala Celsius, eu vou substituir para esse valor aqui. Então, eu tenho aqui, no caso ΔC, eu vou colocar 35,5, né? Então, substituir esse valor, agora eu vou desenvolver. Esse termo está dividindo, ele vai passar multiplicando, 35,5 dividido por 5 vai dar 7,1, 7,1 vai dar 40, não, peraí, 7,63 e alguns quebradinhos. O 32 está negativo, vai passar para o outro lado somando. Então, vou resolver primeiramente a divisão. Esse termo está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, vou fazer 35,5 dividido por 5 vezes 9. O resultado que der, esse 32 está negativo, ele vai passar para o outro lado somando. Eu já havia feito aqui 7,1. O 9 passa multiplicando, dá 63,9. Menos o 32, como ele está negativo, ele vai passar somando. E aí, finalmente, 63,9 mais 32, 95,9 graus Fahrenheit. Então, exercício bem básico sobre transformação, né, de escalas termométricas de uma escala para outra. Resposta, então, alternativa C. Tá? Acho que eu coloquei mais um exercício da VUNESP. Ao serem colocadas em ordem crescente de escalas de estados térmicos, as temperaturas 40 graus Celsius, deixa eu puxar tem algo tampando aqui. 40 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit e 200 Kelvin devem ficar organizadas pela seguinte sequência, né? Então, a gente vê que são três temperaturas diferentes, três temperaturas em escalas diferentes, né? É lógico que cada uma delas tem suas respectivas em suas escalas, e aí eu preciso colocar isso em ordem crescente. Então, eu vou ter que adotar a ideia de transformar todas elas para uma única escala, né? Ou eu transformo tudo para Fahrenheit, ou eu transformo tudo para Kelvin, ou eu transformo tudo para graus Celsius. Vamos transformar tudo para graus Celsius, que é a temperatura que a gente conhece bem, né? Então, ó, na primeira parte, para a temperatura de 270 Kelvin, tá? O que eu vou fazer? Vou usar aquela relação. Delta... tem algum latido?
batendo. Tem alguém batendo. Estou ouvindo a temperatura na escala Celsius, se nós lembrarmos do slide anterior, aqui está dividido por 5 e aqui também está dividido por 5. Então, 5 de um lado, 5 de outro, eu simplifico, né? Então, essa temperatura na escala Fahrenheit vai ser igual a T menos 273. Então, ó, a temperatura está em Kelvin. Então, no lugar da temperatura em Kelvin, que é o T, eu vou colocar 270, que é essa temperatura que aparece aqui, né? Então, vai ficar 270 menos 273, né? Isso corresponde, na escala Celsius, a menos 3 graus Celsius. Então, eu já tenho uma temperatura que é 40 graus Celsius e tenho outra temperatura que é menos 3 graus Celsius. Então, eu preciso colocar agora essa temperatura que está na escala Fahrenheit para a temperatura graus Celsius. Então, ó, 100 graus Fahrenheit, vamos lá, a relação de graus Celsius para graus Fahrenheit, a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? A temperatura em Celsius sobre 5, a temperatura em Fahrenheit está aqui, ó, a gente tinha encontrado, ó, 100, foi dado. Então, 100 Fahrenheit menos 32 sobre 9. 100 menos 32 dá 68, né? O 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 68, 340 dividido por 9, isso vai dar 37,8. Então, as temperaturas são, na escala Celsius, 40 graus Celsius, menos 3 graus Celsius e 37,8 graus Celsius. Para colocá-la em ordem crescente, então, essa temperatura aqui, menos 3 graus Celsius, é a menor. Lembrando que essa temperatura corresponde à temperatura de 270 Kelvin. Então, já olha aqui, já matei o exercício. 270 Kelvin, é a primeira, já tem uma única resposta. Depois, a segunda temperatura, 37,8, né, que é menor que 40. Então, 37,8, lembrando, isso corresponde a 100 Kelvin. Então, 100 graus Fahrenheit. Então, 270 Kelvin, 100 graus Fahrenheit e, finalmente, 40 graus Celsius. Então, resposta alternativa D. Ok? Pessoal, alguma pergunta sobre escalas termométricas? Eu achei que é bem tranquilo, né? Por isso que foi um pouco rápido. E lembrando que eu falei apenas a parte que eu julgo que é interessante que a gente saiba. Não? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos falar sobre calorimetria, sabe? Os módulos 2 e 3, né? Oi, diga. Eu já fiz uns exercícios, não eram da apostila nem do TC, enfim, de fora, sobre escala termométrica. Uhum. Aí, tipo, quando não era nem Celsius, nem Fahrenheit, nem Kelvin, tinha uma relação que fazia entre as escalas, quando era em determinada escala e só tinha temperatura. Aí eu posso fazer, por exemplo, essa regra de proporção. Isso, exatamente. Se eventualmente você precisar, se tivesse, sei lá, uma outra escala X aqui, né? Digamos que tivesse uma escala X aqui. E essa escala fosse 80 aqui, eita que letra, e sei lá, 10 aqui, né? Então, você faria do mesmo jeito, da mesma forma aqui, ó. Você faria 80 menos 10 embaixo. E aí você faria uma temperatura Tx menos 10. Então, isso valeria para qualquer outra escala, né? Esse exercício, esse tipo de exercício que você resolveu aí, ele é muito comum de se ter, tá? Às vezes até aparecem gráficos, né? Eles colocam gráficos para você colher as informações do gráfico, né? Mas eu não sei se essa é a sua pergunta, me parece que sim, né? Se eu tivesse uma escala X qualquer, aí eu tivesse as temperaturas de fusão e de ebulição, eu utilizaria ela normalmente. É isso? Sim, muito obrigada. Mais perguntas? Falando então sobre calorimetria. Calor, lembrem-se, calor é energia
térmica em transição que flui de um corpo para o outro, motivada pela diferença de temperatura, tá? Então, a gente tem o hábito, eu estou com calor. A gente faz faz esse comentário. Mas, na verdade, calor é um tipo de energia de trânsito, né? A gente não pode dizer que o corpo A ou o corpo B possui mais calor que o corpo C. Na verdade, eles não possuem mais calor. O calor é apenas energia de trânsito. E o calor, ele flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, quando há diferença de temperaturas. E essa fluidez, ela ocorre naturalmente, tá? Então, basta que os dois corpos, basta que tenha como ter esse fluxo de calor, que vai naturalmente daquele de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Então, um termo que é bastante comum quando a gente fala de calorimetria é a capacidade térmica ou capacidade calorífica, né? A capacidade térmica ou capacidade calorífica, ela relaciona nada mais é que uma relação entre a quantidade de calor, né, que certo objeto necessita para sofrer ou para produzir uma variação de temperatura, tá? Então, se eu pegar um objeto, né, e fornecer calor para ele, uma vez que eu saiba a quantidade de calor que eu estou fornecendo e a massa desse objeto, eu consigo estabelecer a capacidade térmica ou capacidade calorífica do objeto, tá? E para isso eu tenho essa relação, a capacidade térmica ou capacidade calorífica nada mais é que a quantidade de calor que eu forneço para o meu objeto em função da quantidade ou da variação de temperatura que é produzida no meu objeto, tá? Então, eu forneço calor ou eu retiro calor, a resposta que eu tenho é uma variação de temperatura, tá? Então, conhecendo esses parâmetros, eu consigo calcular a capacidade calorífica do meu objeto, tá? Então, capacidade calorífica é a capacidade de absorção que o material possui de absorver calor e transformar ou produzir, né, sofrer uma variação de temperatura. Isso é o que chamamos de capacidade calorífica. Naturalmente, a unidade de capacidade calorífica vai ser caloria por grau Celsius, que é mais comum de se aparecer, ou caloria por Kelvin. No entanto, em unidades do Sistema Internacional, Joule por grau Celsius ou Joule por Kelvin. Lembrando que dá para criar dá para se relacionar, né? Existe uma relação que estabelece a conversão de Joule para caloria, né? Uma caloria é 4,18, 4,2 ou 4, dependendo do exercício, joules. Bom, o calor específico sensível corresponde à capacidade térmica do objeto por unidade de massa, né? Aí eu já vou relacionar a massa do meu objeto, né? Ou seja, o calor específico sensível, só lembrando, capacidade térmica é o Czão maiúsculo, né? O calor específico sensível é o Czinho minúsculo. É a capacidade térmica em função da massa, né? Então, lembrando que a capacidade térmica está aqui, ó, é Q sobre ΔT, eu estou substituindo Q sobre ΔT, aparece aqui. E aí, dessa relação, ó, se eu pegar a massa vezes o ΔT que está multiplicando, né? Se eu jogar para lá, do outro lado, modificando, né? O Czinho é caloria grama grau Celsius, ou joule quilograma Kelvin, aqui em unidade do Sistema Internacional, aqui é o que mais comum se aparece, né? Então, eu chego ao calor sensível, né? Eu tenho o calor específico sensível e o calor sensível. Só lembrando, né? Só fazendo uma ressalva aqui, é o seguinte. Capacidade térmica e calor específico sensível, às vezes é confundido. Mas é o seguinte, capacidade térmica, ela é uma propriedade do objeto. Calor específico sensível, é o Czinho, é uma propriedade da matéria. Por exemplo, se eu pegar dois pedacinhos, dois cubinhos de metal, suponham que eles sejam do mesmo metal. Então, eles são feitos da mesma matéria. Então, eles terão o mesmo calor específico sensível. Agora,
se eles tiverem massas diferentes, né, então cada um deles vai ter uma capacidade térmica. Por quê? A capacidade térmica é uma propriedade do objeto. Então, se um é mais pesado, se um tem uma maior massa que o outro, necessariamente ele terá uma maior capacidade térmica, porque a capacidade térmica é propriedade do objeto, né? Então, nesse caso, aquele que tem maior massa vai ter maior capacidade térmica. Por quê? Para produzir a mesma variação de temperatura que no outro, eu vou ter que fornecer mais calor. Então, capacidade térmica, propriedade específica do objeto. Calor específico sensível, propriedade específica da matéria. Tá? Então, eu posso ter materiais que têm o mesmo calor específico, mas que tenham capacidades térmicas diferentes, porque tem massas diferentes. Né? Então, dessa relação do calor específico sensível, eu chego à equação do Ki-Macete. Né? Né? O calor específico corresponde ao calor que é absorvido ou cedido por um objeto quando ocorre a variação de temperatura. Né? Então, se a variação de temperatura for positiva, quer dizer, se a temperatura aumentou, significa que ele absorveu o calor. Se a variação de temperatura for negativa, né, quer dizer, a temperatura baixou, significa que ele cedeu o calor. Né? Nesses processos aqui, esse calor sensível, ele está relacionado exclusivamente à variação de temperatura. Eu não tenho aqui variação de estado físico, tá? Então, tem apenas variação de temperatura. Ok? Continuando, então. Potência de uma fonte térmica. Isso não está na apostila, tá? Esse conteúdo dele não aparece na apostila, mas já nos primeiros exercícios que eu peguei lá para dar uma olhada, eu já vi que tinha potência, então eu já estou colocando aqui para vocês. Potência nada mais é do que a taxa de dissipação de energia na forma de calor, tá? A gente sabe que potência, tipo, em qualquer estudo, seja potência elétrica, que vocês estão estudando com o professor Paulo Vitor, ou potência mecânica, que a gente estudou lá no primeiro ano, nada mais é do que a conversão de energia de um tipo para outro, ou de energia em trabalho. Nesse caso, especificamente, quando a gente fala potência de uma fonte térmica, a gente está falando na dissipação de energia na forma de calor, porque o calor é a energia que está relacionada à temperatura. Então, se eu pegar, por exemplo, um sistema bem comum que a gente tem, isso daqui é um ebulidor, serve para aquecer a água, né? No termo popular é chamado de rabo quente, né? Colocar um termômetro aqui, eu vou ter uma leitura de temperatura, essa água vai estar mais fria. Se eu conectar esse ebulidor à tomada, naturalmente vai passar uma corrente elétrica por ele, né? E vocês devem estar estudando lá com o professor Paulo Vitor, um processo chamado de efeito Joule, né? Que é a transformação de corrente elétrica na forma de calor. Então, o que vai acontecer? Eu vou acionar um cronômetro e aí, a partir daí, esse ebulidor ele vai fornecer calor para a água, né? Qual é a resposta que se espera à medida que o tempo vai estar passando? Que a temperatura do termômetro, a cada instante, tenha ou forneça valores maiores, né? Graficamente, eu posso escrever da seguinte maneira, né? Esse comportamento ele é relativamente linear para um certo valor de temperatura, né? Quando chegar ali meio perto da temperatura de ebulição, esse comportamento deixa de ser linear. Então, à medida que o tempo está passando, a gente tem um aumento linear da temperatura, tá? Bom, para o cálculo da potência de uma fonte térmica, né? Só lembrando, potência é igual a energia pelo tempo. No caso, especificamente nosso aqui, a energia que a gente está falando é o calor. Então, potência vai ser o calor dividido por tempo. Lembrando que calor eu posso medir em joule ou caloria, e o tempo eu posso medir em segundos ou minutos, né? Mas é claro que joule por segundo vai me dar em unidade do sistema internacional, mas eu posso ter tanto caloria por segundo quanto caloria por minuto. Isso pode aparecer nos exercícios, é bastante comum, tá? Se eu quiser calcular o calor, né, basta eu colocar o ΔT, que está dividindo, passa multiplicando. Lembrando que o calor, a gente acabou de ver, né, calor específico, o calor sensível, né, a gente não está falando aqui
de mudança de estado, apenas de variação de temperatura, que é o que foi mostrado lá na figura anterior com o ebulidor. O gráficozinho mostrava apenas o aumento da temperatura. Então, nesse caso, o calor vai ser MC vezes a equação do Ki-Macete. Se eu combinar as duas equações, né? Essas informações a gente já conhece, né? Então, eu posso dizer que a potência dissipada por uma fonte térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico sensível do objeto vezes a variação de temperatura em função da variação de tempo. Então, aqui aparece o ΔT, né? ΔT de temperatura dividido por ΔT, né? Que é o que era fornecido pelo gráfico anteriormente, né? Lembrando que massa, teoricamente, é um valor constante, porque se você colocar uma quantidade de água no recipiente, essa água, enquanto o processo tivesse só de aquecimento, essa massa de água vai continuar constante. E o calor específico também é uma grandeza constante, né? Não vai modificar, pelo menos não para intervalos pequenos de variação de temperatura, né? Então, isso é a potência, né? A maneira de se calcular a potência de uma fonte térmica limitada às condições em que tenhamos apenas variação de temperatura, tá? Então, tá aqui o gráficozinho, né? Então, só para relacionar, né? O ΔT maiúsculo de temperatura e o ΔT minúsculo que aparecem aqui na nossa funçãozinha aqui embaixo, ó. Então, ó, são apenas esses parâmetros que serão, né, fundamentais para o cálculo da potência, né? Considerando que esses dois aqui, o M e o C, serão constantes. Bom, potência de uma fonte térmica, eu coloquei aqui algumas unidades, né? Eu vou passar um pouco mais rápido, né? Caloria por minuto, caloria por segundo, joule por segundo. Joule por segundo, como é a unidade do sistema internacional, né? A gente pode substituir por watt, né? E tem aqui a potência que é o quilowatt, né? Na verdade, essa potência aqui, quilowatt-hora, tem energia, ela é muito comum, ela aparece muito na energia elétrica, tá? Então, alguns equipamentos aí, eles funcionam à base de energia elétrica, então a gente tem essa relação aqui, né? Nesse caso, a potência está em quilowatt, quer dizer, 1000 watts, e o tempo está em hora, né? Então, é muito comum ter isso aí. Outros fatores de conversão. Outros fatores de conversão, uma caloria 4,2, ou mais precisamente 4,18 joules, 1 quilocaloria, 1000 caloria, 1 quilowatt-hora, quilo é 1000, hora 3.600, então 1 quilowatt-hora tem 3.600.000 joules. As unidades que podem aparecer, né, o CV, que é o cavalo a vapor, 735 watts, e o horsepower, que é o HP, 746 watts. Isso aí, minuto, hora, a gente já sabe bastante, tá? Bom, outro termo que aparece bastante quando a gente fala de potência é a eficiência, que também pode aparecer como rendimento, tá? A eficiência estabelece o quanto de energia fornecida foi transformada em energia útil. Quer dizer, o sistema ele fornece uma certa quantidade de calor. Mas e aí? O outro sistema, né? Imagina, você tem um ebulidor que está fornecendo calor. Será se a água absorveu todo esse calor? Ou se parte dele foi dissipado para o meio ambiente, né? Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração a eficiência do sistema, tá? A eficiência, que é dado por essa letrinha grega, chama-se neta, nada mais é do que a potência útil, ou a potência que foi utilizada, dividido pela potência total, que é a potência que foi fornecida, né? Pode aparecer fornecida aqui também. Lembrando que a potência útil e a potência total, o intervalo de tempo delas é o mesmo. Então, vou ter potência dividido por ΔT, potência dividido por ΔT. Desculpa, energia dividido por ΔT, energia dividido por ΔT. Se eu tenho ΔT em cima e ΔT embaixo, dá para simplificar, né? Então, eu posso calcular o rendimento através da quantidade de energia útil dividido pela quantidade de energia total, tá? Então, tá aí, potência útil, potência total. Bom, dentro de... vai acabar o nosso tempo, tá? E aí eu volto assim, vai ser rapidinho, só falta mais alguns slides aí, não muita coisa.
Balanço energético. Equilíbrio térmico. Quando o objeto é colocado em contato com outro objeto, né, desde que se tenha uma mudança, uma diferença de temperatura entre eles, né, o que se espera é que, o que acontece é que